Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha lá no nosso canal do YouTube KS Advogados. O meu nome é Felipe Krieger. E eu sou Rubiane Spengler e na edição do KS Cast dessa sexta-feira nós vamos conferir as notícias e informações que movimentaram o direito do trabalho e o direito previdenciário. Então vamos já à informação. E a notícia previdenciária dessa sexta-feira é da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que confirmou o direito ao reconhecimento da pensão por morte para dependente de trabalhador rural. O caso trata do pedido de concessão de pensão por morte feito pela companheira de um trabalhador rural falecido. O benefício inicialmente foi negado na via administrativa pelo INSS. Assim, a mulher então recorreu da decisão quando o direito ao benefício da pensão por morte foi garantido então na primeira instância. Assim, o INSS, inconformado com a concessão desse direito a trabalhador... Foi concedido judicialmente, então. Exato, na primeira instância, em primeiro grau, foi concedido para essa dependente o direito ao benefício de pensão por morte. E o INSS, inconformado com essa situação, recorreu dessa decisão, porque para o INSS não existiam provas da união estável. Era uma união estável entre esse casal. E sim. não, então, segundo o INSS, não haviam provas da união estável nem da dependência econômica entre a mulher e o trabalhador. Assim, ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu que o falecido tinha condições de segurado com base nos registros do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Além disso, o trabalhador também já havia completado os requisitos, inclusive para a aposentadoria por idade. Se Olha só, vivo fosse, poderia ter requerido esse benefício de aposentadoria. E, a respeito da comprovação da união estável, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que não existiam dúvidas acerca da comprovação. Isso diante da existência de filhos em comum do casal e a confirmação, a convivência como então entidade familiar até a morte do segurado. E a decisão do tribunal foi unânime em reconhecer o direito da mulher ao recebimento do benefício de pensão por morte. olha só, então, mais uma situação aí que o INSS não analisou corretamente na via administrativa. E geralmente o benefício de pensão por morte, ele tem algumas complicações no caso da união estável. É sempre exigido maiores provas de que existia a união, de que de fato era-se um casal, né? Exato. Essa situação ela já não é mais tão delicada quando o casal ele possui a certidão de casamento, eles são casados no registro civil. Aí essa situação já é bem mais tranquila de se analisar e normalmente a pessoa consegue o benefício já na esfera administrativa, né? Exato, isso mesmo. Aqui teve essa situação que, além de comprovar então a condição da qualidade de segurado do falecido, ela também precisou comprovar a união estável entre Exato. ela e o falecido, né? Sim, foi uma situação que demandou bastante prova, né? Exato, mas ainda bem que deu tudo certo e ela conseguiu fazer prova de todas essas condições e ter alcançado o seu direito à pensão por morte. Que bom. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira é do TRT da Terceira Região, TRT de Minas Gerais. E aqui a empresa que foi demandada, ela criou uma espécie de ranking de vendas com destaques em cores em que ela destacava aqueles funcionários que eram mais bem-sucedidos
nas vendas e, em contrapartida, destacava também aqueles que não eram muito bem sucedidos. Olha só. E, em razão dessa situação, ela foi condenada ao pagamento de danos morais. Vamos ver os detalhes dessa notícia. Então, uma empresa do comércio varejista com unidade em Contagem, Minas Gerais, terá que pagar uma indenização no valor de R$4.000 a um vendedor que alegou ter sofrido danos morais diante da cobrança excessiva de metas e da exposição dos nomes e da produtividade dos empregados. Segundo o ex-empregado, a empresa criou um ranking de vendas, fixando em um painel onde ficava exposto o resultado de cada trabalhador. Na tabela, os vendedores que estavam bem ficavam em cor verde, os que estavam mais ou menos em amarelo e os que estavam mal em vermelho. Eu já imaginei que seriam essas as cores. Disse a testemunha em juízo. Pelo depoimento, cada vendedor era marcado com um balão contendo uma das 3 cores correspondentes. A testemunha também contou que a superiora hierárquica ali na empresa era ríspida com os empregados, que não alcançavam as boas metas da venda, e tratava bem quem vendia bem, e tratava com grosseria e batendo na mesa de quem não vendia, disse a testemunha em juízo. Para o juiz Marcelo Oliveira da Silva, então o titular da 2ª Vara do Trabalho de Contagem, ficou provado que havia uma cobrança de metas de maneira rígida e em excesso. Ele destacou aqui que a divulgação de resultados era depreciativa para aqueles que não conseguiam os resultados elevados. Isso comprova que existia um ambiente tóxico e implacável com quem não se saía bem nas vendas. Criava-se um estigma em relação ao vendedor, o que causa a sensação de humilhação e constrangimento. Ressaltou o julgador, concluindo que ficou configurado o assédio moral no trabalho. Na visão do magistrado, o empregador não detém o direito à depreciação do empregado perante terceiros, mesmo que em caso de baixa produtividade. Aí ele destaca novamente: é obrigação do empregador adotar todas as medidas e providências necessárias para propiciar um ambiente de trabalho rígido e saudável, obrigação que decorre do próprio princípio da alteridade, pontuou. Assim, o juiz Marcelo Oliveira da Silva julgou procedente o pedido do trabalhador e condenou a empresa ao pagamento, então, da indenização de R$4.000 pelo assédio moral sofrido. Em grau de recurso, os julgadores da 5ª Turma do Tribunal Regional de Minas Gerais confirmaram a sentença nesse aspecto. E ainda cabe recurso ao TST. A situação bem delicada também, né? Exatamente. Vai contra todos os princípios de liderança que se conhece colocar. Evidente que um funcionário, inclusive, era colocado um contra o outro, né? Nessa competição entre eles para verificar quem que estava melhor colocado no ranking dos empregados. E além de ser exposta essa situação e criar esse atrito entre os funcionários, a chefe ali, a superior hierárquica, ela tratava de forma diferenciada os funcionários que estavam indo bem, né, no seu desempenho, e os funcionários que estavam indo mal em seu desempenho, ela tratava assim de forma grosseira. Então, além de tudo isso, ela ainda fazia esse tratamento interno. Fazia essa diferenciação, em vez de ela estimular que os funcionários que estavam indo mal, para que eles pudessem se recuperar ali no ranking, né? Sim. Ela ainda tratava com maior desprezo o funcionário que não estava desempenhando bem as suas vendas. Sim, é evidente que esse era um ambiente muito insalubre. Esse então foi mais um KS Cast. Nós agradecemos muito a sua audiência e pedimos também que
que se você estiver acompanhando pelo YouTube, para se inscrever no nosso canal, deixar um like no vídeo e também compartilhar essas informações com seus amigos e familiares, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima!